todos vocês neste dia, né, durante esta semana, com a paz do Senhor, aqueles que vão estar acessando este vídeo, que a graça de Deus esteja alcançando os vossos corações. Quero estar também cumprimentando os nossos comentaristas, aos nossos irmãos que fazem durante esta semana as leituras bíblicas. Que Deus abençoe a vocês que estão aí participando também das leituras diárias que os irmãos estão fazendo. Que Deus possa continuar enriquecendo o vosso conhecimento. Quero também cumprimentar o nosso pastor presidente. Deus abençoe a vida do nosso pastor. Meus queridos irmãos, estamos aqui com mais uma lição que iniciou esta semana. Nós estamos já na segunda lição do segundo trimestre deste ano de 2024, aonde nós vamos aprender sobre a pandemia. Estava estudando esta lição e vendo quanto Deus é maravilhoso por Deus ter enriquecido o conhecimento dos nossos comentaristas para escrever lições dos dias atuais que estamos vivendo. Sabemos que esses sinais que estamos vendo são sinais que evidenciam a volta do Senhor. Nós estamos bem perto do soar da trombeta. Daqui a pouco o Senhor virá para buscar a sua igreja e acreditamos que em poucos instantes estaremos desfrutando de uma paz eterna, de um mundo que aonde nós vamos estar habitando no céu de glória, que não dá para comparar com as coisas nesta vida, que o apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 18, porque as aflições deste tempo presente não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, nós habitaremos em uma terra celeste, em um lugar aonde não há guerra, não há fome, não há tristeza, não há agonia, não há nada de pandemia, aonde desfrutaremos da verdadeira paz que somente o Senhor pode dar. Então nós estamos aqui nesta segunda lição, viemos de um final de semana abençoado, onde tivemos a oportunidade de aprendermos da lição número 1, onde vai falar de Israel, o relógio de Deus. Fomos bem edificados, aprendemos muito desta lição tão maravilhosa. E estamos aqui para falar desta segunda lição que vai retratar sobre pandemias. É uma lição que os irmãos vão observar aí. Tem um globo terrestre entre uma mão e tem uma máscara. Os irmãos logo já vão entrar de conhecimento do que nós passamos alguns anos atrás aqui sobre uma pandemia que ela afetou muito, que ela trouxe um estrago muito grande. A gente houve uma preocupação, mas sabemos que diante desta situação, Deus guardou, Deus continua guardando a sua igreja. Sabemos que aqueles que Deus levou foi pela sua vontade, mas nós que estamos aqui temos um retrato de bem perto de nós o que aconteceu alguns anos atrás sobre esta questão da pandemia. E a lição de número 2 será no dia 14 de abril de 2024, aonde nós vamos estar aprendendo desta lição tão maravilhosa. O texto áureo está escrito: portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:7. Aqui o texto áureo já me chama bastante atenção, que nós vamos observar que quando Jesus Cristo estava juntamente com os seus discípulos, no capítulo 24, os discípulos disseram: mestre, olha a estrutura do templo. E ali nós vimos que o Senhor, quando olha, fala: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós aprendemos que no ano 70 o general Tito invadiu, derrubou o templo, e aqui acontece e se cumpre esta profecia. Mas aqui nós vimos que o Senhor também vai mostrar os acontecimentos que ocorrerão, sinais que evidenciam a sua volta. E aqui nós vimos que se levantará nação contra nação. É o que nós estamos vendo, as grandes potências mundiais
estão se revidando uma contra a outra, não estão tendo acordo, estão enfrentando guerra. Nós temos aí noticiários que mostram as guerras que estamos vendo de país potente que não estão se combinando. Isto é nação contra nação. E nós estamos vendo grandes acontecimentos e reino contra reino. Tudo isso nós estamos vendo. Haverá fome. Nós também sabemos que é uma grande preocupação nos departamentos de organizações sobre a questão da fome, que há ainda diversos lugares que estão padecendo de fome. Nós sabemos que existe uma questão que trabalha sobre a má distribuição, em que no colapso do final do ano sempre é levantado um dado que existe muitas e milhões de pessoas que morrem de fome no mundo inteiro. Isso nós sabemos que são evidências de que fala que Cristo está voltando, pestes, e aonde nós vamos aprender sobre o que nós estamos vivendo nesses últimos dias, sobre as pestes que estão assolando a terra. Terremoto, nós estamos vendo em diversos lugares do mundo, aonde estão acontecendo os terremotos, são causados pelo movimento das placas tectônicas, e elas se movimentam, e depende do seu movimento, ela dá uma escala na escala Richter, e depende do seu grau de elevação. Esses terremotos têm abalado diversos lugares, causando destruição, causando maremoto, causando tempestade. Então, meus irmãos, nós temos visto isso acontecer no nosso mundo. E em vários lugares, aqui a Bíblia vai falar em vários lugares, não são todos lugares, mas alguns lugares há concentrações de que nós estamos vendo acontecer. Embora sabemos que a peste, nós vamos estudar sobre a pandemia, e sabemos que a pandemia ela é algo que acontece no mundo globalizado, no mundo inteiro. Ela está atingindo no mundo por inteiro. Então nós vamos aprender desta lição tão maravilhosa. A verdade prática, a Covid-19 foi um sinal claro de uma crise humanitária global que nunca houve na história da humanidade. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para aprender desta lição tão maravilhosa, onde aqui no capítulo 24, versículo de número 7, nós vamos aprender sobre as pestes, sobre os que estão ocorrendo nos nossos dias atuais, na qual já retratamos, que serão evidências, são evidências de que nós estamos bem perto do arrebatamento da igreja do Senhor. Nós sabemos que daqui a pouquinho, meus irmãos, eu sei que esta lição ela vai falar profundamente ao coração dos irmãos, ao coração dos alunos, dos ouvintes da palavra do Senhor, que vocês possam compreender e acreditar que todos os sinais que estão ocorrendo no nosso mundo são sinais que evidenciam a volta do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 12, versículos 54 ao 57, 21 do 11 ao 28. E dizia também a multidão: quando verde a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? E haverá em vários lugares grandes terremotos e fome e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Louvado seja Deus. A nossa redenção está bem próxima, meus irmãos. Sabemos que todos estes sinais já estão acontecendo. Já aconteceram vários sinais no passado e estão acontecendo nos dias atuais. O que mais falta para sermos arrebatados? É somente o soar da trombeta. É somente o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
É somente ele se manifestar nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Eu creio que nós estamos um pouquinho de tempo só resta para nós ouvirmos o soar da trombeta. É um tempo que não se dá para calcular, meus irmãos. É bem próximo. Nós estamos bem próximos. Fazer igual uma certa pessoa falou, dizendo que o arrebatamento tá da distância da boca para o nariz. Então é bem pertinho. E o escritor aos Hebreus, ele escrevendo, pelo um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Paulo escrevendo também na carta aos Romanos, no capítulo 11, nós vamos observar ali, se eu melhor dizer, 13 e 11, e nisto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Portanto, meu querido e amado ouvinte, irmão, se você está dormindo numa sonolência espiritual, é necessário que você se acorde, é necessário que você se desperte e levanta, porque estamos bem pertinho. O Senhor breve virá e não tardará. Objetivo geral, enfatizar que a Covid-19 foi uma pandemia de abrangência global, com consequência para toda a humanidade. Os objetivos específicos, discorrer sobre as maiores pandemias que assolam a humanidade. Segundo, explicar que a Covid-19 foi peculiar devido ao uso da pandemia como forma de controle social. Terceiro, esclarecer que pandemias serão artificialmente criadas para satisfazer interesses fatos de governos autoritários no tempo do fim. Então esses são os objetivos específicos que vamos aprender desta lição tão maravilhosa. A introdução diz assim: embora as pestilências sejam um dos sinais dos últimos dias profetizado por Jesus Cristo, a Covid-19 mostrou um agravante, que é a utilização da pandemia como instrumento da Covid, o controle social causado por vários danos à vida do cidadão, o lockdown, que é uma imposição do Estado, bloqueio total, restringindo a circulação das pessoas em lugares públicos, causado várias consequências em todos os aspectos da vida social. Foi usado, inclusive, para privar o indivíduo de sua liberdade de forma abusiva, e outras medidas como o uso de máscara, álcool, distanciamento nas repartições mudaram a cultura dos indivíduos. Então aqui nós vamos aprender sobre estas pandemias. Histórico das pandemias, as maiores pestes. Primeiro, peste bubônica, incorreu aproximadamente em 1350 depois de Cristo. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia. Peste, historicamente, é causadora da peste negra, que assolou a Europa, matando mais de 100 milhões de pessoas. Aqui esta peste, nós sabemos que ela trouxe uma consequência devastando ali, dizimando muitas pessoas da Europa, como diversas regiões. E nós temos algumas orientações de que provavelmente esta peste ela surgiu na Ásia Central, e a gente sabe que ela viajou pelos navios mercadores que foram levados ali, na verdade, dentro daqueles navios, ratos contaminados. E aqueles ratos, após chegar no porto, eles eram contaminados, tanto as pessoas que estavam ali carregando aquelas mercadorias, como também eles mudaram para os outros lugares. Aqueles ratos ali desceram carregando ali um vírus, carregando ali piolhos que eram contaminados. E sabemos que a Europa foi um dos lugares mais devastador, uma das pandemias maiores que aconteceu na nossa terra. Então, no nosso mundo, melhor dizendo, que aconteceu, que dizimou muitas vidas. Aí nós temos aí milhões de pessoas que foram mortas, quando a gente sabe que essa peste ela causou uma destruição muito grande. Temos a varíola, o vírus variola. Felizmente a varíola foi erradicada do planeta em 1980, após a campanha de vacinação em massa. Nós temos 3, a cólera, sua primeira epidemia global
em 1817 matou centenas e milhares de pessoas. A bactéria Vibrio chlorella sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos. E nós temos aqui esse ciclo em tempos e em tempos. É, portanto, ainda considerar uma pandemia. Em quarto lugar, nós temos a gripe espanhola. Acredita que nós temos aí essa gripe espanhola, que ela tem matado aí cerca de 16 mil pessoas no mundo, segundo a revista de Galileu. Então, temos aqui outras doenças como o câncer. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, câncer é o nome dado do conjunto de células que se desenvolvem, e essas células invadem os tecidos, os órgãos, podendo espalhar, chamada de metástase, para outras regiões do corpo. Dividindo-se rapidamente, essas células, elas podem ser agressivas e muitas delas são incontroláveis, determinando a formação de tumores malignos e neoplásias malignas. Então, sabemos que esta é uma doença que também ela tem se espalhado no mundo, uma doença que causa tristeza, dor, vidas são dilaceradas por essa doença, famílias são destruídas por essa doença. E sabemos que ela também tem atingido 9,6 milhões de mortes em 2018. 70% das mortes por câncer ocorrem em países de baixa média e de baixa renda. Então, meus irmãos, estamos vendo tudo isso, nós estamos sabendo que estamos bem perto do fim. Doenças cardiovasculares. Estima que se 17,9 milhões de pessoas morrem por doenças cardiovasculares. Em 2016, representa 31% de todas as mortes em nível global. Desde óbito, estima que 85% ocorre devido a ataques cardíacos, acidentes vasculares e cerebrais. Ataques cerebrais geralmente são eventos agudos e causados principalmente por bloqueio que impede o sangue que flui para o coração ou para o cérebro. Organização Pan-Americana de Saúde. Então nós sabemos que são doenças que têm causado tudo isso na qual nós estamos vendo, são estes acontecimentos, são coisas que estão bem pertinho de nós, que estamos vendo estes acontecimentos que estão próximo de nós. Conhecemos pessoas que enfrentam essas doenças, enfrentam problemas difíceis. E por que não pensarmos que tudo isto são profecias que estão se cumprindo, que quando Jesus falou sobre as pestilências, sobre o que viria, os acontecimentos, é tempo de nós estarmos apercebidos, é tempo de estarmos atentos, porque Jesus está voltando. A Covid-19 é o controle social. O item 2, temos aqui o uso de máscara. Pela primeira vez na história, a humanidade tornou-se obrigado ao uso de máscara em todos os países do mundo, independente da sua cultura. Veja, meus irmãos, que é uma pandemia que ela foi, na verdade, de nível global. É bom destacarmos que existe diferença de pandemia, epidemia e endemias. A endemias, ela é um vírus que ela fica mais localizado devido à sua região. Como nós temos a febre amarela devido à região, ali nós temos ali no Mato Grosso, Amazônia, ela gira em torno ali de si, devido aos pantanais, aos leitos dos rios ali, é uma epidemia mais localizada. A epidemia, ela é uma doença que ela abrange assim num nível maior, só que ela não espalha, ela sempre fica ali. Quando há um surto, ela se espalha e se torna uma pandemia que já é num nível global, como nós temos o Covid, como nós temos a peste negra, temos outras doenças que elas não ficaram só em território, elas espalharam e atravessaram o continente, atravessaram fronteiras e foram se espalhando de modo que se atingiu num nível global, globalizando aí países, adentrando em diversos lugares. Então isso é bom nós destacarmos.
E aqui nós estamos falando da Covid-19. É uma doença que ela tem pouco tempo, foi bem recente. Eu creio que muitas pessoas carregam nos vossos corações sentimentos de perda, sentimento de acontecimento que viram acontecer, aonde pessoas foram mortas por este vírus, e somente temos o peso e desejando todo o sentimento aos familiares que perderam seus entes queridos por esta pandemia. E sabendo, meus irmãos, que isto aconteceu bem próximo de nós, aí aonde o nosso mundo enfrentou, o nosso Brasil enfrentou situações difíceis, tanto quanto falamos do nosso Brasil, falamos de estado, falamos de município, falamos de bairro, aonde esta doença ela trouxe um sentimento muito grande no coração de pessoas, aonde nós vemos as informações, aonde nós vimos noticiário, aonde nós vimos aí o amedrontamento. Todas as pessoas deveriam usar as máscaras, porque sabia que essa doença ela era transmissível devido ao apego de mão, pelas gotículas da saliva que ela era passada pelas pessoas. E as máscaras impediam, e aonde nós vimos que pessoas que não usassem as máscaras eram impedidas, barradas de entrar em devidos ambientes. E sabemos que essa doença ela trouxe um estrago muito grande na sociedade. Vimos também a perca do afeto, do amor, aonde famílias se reuniam, não poderiam reunir, as pessoas deveriam ficar isoladas, que era o lockdown, pessoas deveriam ficar nas suas casas, não deveriam visitar os seus parentes. Imagine o índice de abuso, de acontecimento, de mortandade, de esposos, de divórcio, que aconteceu onde muitos não ficavam em casa e passaram a ficar em casa, onde entraram os conflitos de pai com filho, filho com os pais, esposa com os maridos, aonde a agonia, o terror trouxe grandes consequências para a sociedade, aonde a mortandade também, o feminicídio de mulheres. Aconteceu coisas horríveis, irmãos, aonde o estado depressivo passou a tomar de conta, pessoas começaram a enfrentar depressões que vinham progressivamente aumentando, pessoas que eram contaminadas, olhava pelas notícias, havia aí uma opressão maligna muito grande, aonde as pessoas estavam se oprimindo, pessoas que só de ouvir a notícia, fulano, é assim a doença, ela mata, a pessoa começava a se perder o ar, pessoas começavam a sentir. Eu sei que muitas pessoas ainda enfrentam sequela, mas imagine quantas pessoas que o seu psicológico foram abalados, foram levados ali a um estado depressivo. Então essa doença, ela causou a liberdade individual, o restringir da liberdade das pessoas. Então sabemos que escolha sendo abordada com truculência, até preso pelo não uso das máscaras, mesmo em lugares abertos e isolados. Nós temos o item 2 e o 2, o lockdown, na qual já nós falamos, que esse lockdown ele trouxe uma consequência muito terrível para a sociedade. Mas eu louvo a Deus que Deus protegeu, Deus fez prosperar a sua igreja. Existia uma pergunta: o que será da igreja pós-pandemia? A igreja, meus irmãos, não tem nada que barra ela. A igreja de Jesus Cristo, ela é imbatível. Ela prevalece. Veja que Jesus falou lá no capítulo 16 de Mateus, ali por volta do versículo 17, dizendo que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo. A igreja do Senhor é deter e parar o agir da igreja do Senhor nesta terra. E a igreja, ela voltou e está com mais eficácia. Nós estamos aí com as portas abertas. Hoje eu fico olhando como que a igreja do Senhor está avivada. Nós falamos que, na verdade, irmão, a igreja, aquela nunca fechou. Eu lembro que durante esta pandemia, nós estávamos em campanha de oração. Nunca fechou a igreja do Senhor. A igreja aqui em Combinado, ela nunca fechou as portas. Durante toda a pandemia, sempre estávamos em oração. Se não dava um grupo, outro grupo ia, mas as portas da igreja, ela não foi fechada.
ela sempre estava em constante oração. Eu me lembro que ali durante a segunda-feira estava eu, mais o pastor presidente, nós oramos e estávamos ali buscando ao Senhor. Então as portas da igreja ela nunca foi fechada. Depois que deste acontecimento, que volta à normalidade, aos decretos do município, então vai voltando e a gente vê que a igreja ela vai aumentando, Deus vai avivando. Por quê? Porque a igreja é do Senhor, ela está nas mãos do Senhor. Veja, meus irmãos, é um assunto muito bom, um assunto tão importante. Eu sei que cada professor ele vai decorrer dessa lição, aonde vai falar desses desafios, do surgimento e deste Covid que veio arrasar a humanidade. Eu sei que tem pessoas que até hoje estão enfrentando esta sequela, estão padecendo, mas lembre, meu irmão, nenhuma pandemia, nenhuma peste, nenhum vírus pode parar a igreja. A igreja de Jesus sabe que isso são prenúncios do arrebatamento, sabe que isso são sinais que estão evidenciando a volta do nosso Senhor. Portanto, irmão, esteja preparado, esteja vigilante, esteja atento a ouvir o som da trombeta. Jesus virá e não tardará. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Tenham uma ótima semana e uma aula abençoada que seja de edificação para a vossa vida. Fiquem todos na paz.